alunos, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica, vim com exercícios resolvidos sobre o complexo amazônico. A gente já teve aula sobre isso, então é importante a gente ver os detalhes sobre esse tema, principalmente porque a questão do complexo amazônico ele envolve uma regionalização que fala de particularidades muito importantes que a gente tem no território brasileiro, que é ali a questão da floresta, né, do bioma amazônico, da questão das bacias hidrográficas e também das particularidades que envolve, né, a sociedade, né, e a economia da região norte, tá? Quando a gente fala em complexo amazônico, a gente está falando de uma regionalização que é um pouco diferente da regionalização oficial que nós conhecemos em 5 regiões, tá? Mas essa regionalização ela abarca aí o que a gente tem de região norte, tá? E algumas outras regiões que aí a gente já tratou. Então a gente vai ver exercícios resolver e aí revisar também alguns pontos importantes dessa temática. Bem, a floresta e as bacias amazônicas são as principais referências do domínio amazônico. Quando a gente está falando de domínio, a gente está falando de uma pasta de análise muito específica, tá? Que fala sobre vegetação, que fala sobre relevo, que fala sobre clima, que fala sobre hidrografia, ou seja, o domínio, ele trata das particularidades físicas que nós temos na geografia de uma determinada área. E aí a gente está falando do domínio amazônico. Quando a gente está falando do domínio amazônico, a gente está falando do bioma amazônico, tá? Ou seja, da floresta amazônica e também da bacia, ambos os maiores do mundo, tá? E a importância dele é até mesmo para a soberania nacional. Bem, a vegetação adapta-se às elevadas temperaturas e umidades do clima equatorial. Então, a gente está tratando aqui plenamente das particularidades físicas. Então, ele está falando da vegetação. A questão ali da vegetação, a gente tem a maior floresta equatorial do mundo e uma vegetação super densa. Essa vegetação super densa acaba, né, auxiliando nas questões dos fenômenos climáticos que acontecem ali naquela área. Por exemplo, a gente tem muita vegetação, uma vegetação, né, que é muito densa, então eu tenho uma alta evapotranspiração. Se eu tenho uma alta evapotranspiração, o que é evapotranspiração? É a transpiração da vegetação, a transpiração da floresta. A gente tem uma quantidade de umidade muito grande presente na atmosfera. Se a gente tem uma umidade muito grande presente na atmosfera, significa que ali vai ser um lugar que vai chover muito. Então, eu vou ter chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então, essa é a característica do clima equatorial. E aí a gente vai perceber como clima e vegetação são duas interfaces, né, de domínios que se complementam, que uma depende da outra, tá? Então, para eu ter um clima equatorial que tenha características de temperaturas altas e umidade, isso depende da vegetação. E para eu ter uma vegetação densa, né, eu dependo da temperatura e da umidade, tá? Então aí é uma via de mão dupla. Então ele especificou isso pra gente. A vegetação adapta-se à elevada temperatura e umidade do clima equatorial. Então ele está dando duas características importantes do clima equatorial pra gente: elevada temperatura e umidade. No entanto, de toda a água precipitada sobre a floresta, apenas 25% fica na superfície ou infiltra no solo. Todo o restante retorna à atmosfera pela evapotranspiração. Gente, ciclo da água, tá? Nada mais do que a gente tinha visto. No domínio morfoclimático da Amazônia, as chuvas são frequentes, em razão do processo acima narrado, ou seja, chove muito porque a gente tem uma vegetação muito densa, né, que tem uma evapotranspiração também muito densa, e eu faço com que eu tenha na atmosfera muita umidade, então chove bastante. Mas essa umidade muito grande, ela é também causada pela elevada temperatura. A gente sabe que o clima equatorial está ali na faixa intertropical do planeta, mas exatamente em cima da linha equatorial, né, da linha do Equador. Então, é a área mais quente do planeta. Então, ele está perguntando: no domínio morfoclimático da Amazônia, as chuvas são frequentes em razão do processo acima narrado e são classificadas como? Ele quer saber quais são os tipos de chuvas que predominam no domínio morfoclimático da Amazônia, tá? Bem, o que a gente sabe de chuva? Existem 3 tipos de chuvas no planeta. Existem as chuvas convectivas, as chuvas orográficas e as chuvas frontais.
As chuvas convectivas, elas também são chamadas de chuvas de verão. As chuvas orográficas também são chamadas de chuvas de relevo. E as chuvas frontais são chuvas frontais. Para quem não lembra, a chuva orográfica é uma chuva que ela a forma como ela acontece é porque as nuvens, né, com alta umidade, elas são barradas, né, por um relevo, elas têm uma barreira topográfica e aí elas batem nessa barreira topográfica e precipita, elas caem, tá? Então, na verdade, as chuvas orográficas ou chuvas de relevos, elas são causadas, né, pelo encontro dessas barreiras topográficas, né? Por essas colisões. Já as chuvas convectivas ou chuvas de verão, elas acontecem exatamente porque a gente tem uma atmosfera muito, muito quente, e essa atmosfera muito, muito quente, ela começa a ascender, e aí ela tem um encontro com parte da atmosfera mais fria, né, no topo da atmosfera. Então eu acabo tendo uma convecção acontecendo aí, e as chuvas são causadas por esse motivo, tá? Então, no caso aí, eu tenho muita umidade e muito calor, né? Temperaturas muito altas. E chuvas frontais é quando eu tenho o encontro, né, de massas de frentes, né? Ou massas com características diferentes. Tá? Então, por isso que quando eu tenho o encontro de uma frente fria com uma frente quente, eu posso ter uma chuva, tá? Elas até são as mais comuns. Bem, temos aí então, elas são classificadas como convectivas, orográficas, frontais, de barlavento e ciclônicas. Pelo que eu já acabei de explicar para vocês, tipos de chuva só: convectiva, orográfica ou frontais. Então não pode ser de barlavento e não pode ser ciclônicas, tá? Barlavento, ela é uma face do relevo na qual barra a umidade, tá? Então quando eu tenho uma nuvem, né, eu tenho uma área concentrada de umidade, ela entra no território e ela encontra uma área, né, de relevo mais alto, ela encontra uma barreira topográfica, a área de encontro é barlavento, se chama barlavento, tá? E de ciclônicas é um outro fenômeno que não está muito associados aí com o que a gente precisa para essa questão, tá? Então, o que ele está falando aqui? Ele deu a dica para gente: elevada temperatura e umidade do clima equatorial. Vai ter esse tipo de chuva aqui, ó. Essa chuva é uma chuva muito densa, ela é muito rápida, tá? Ela é muito forte. Do nada chove muito. Por isso que elas são chamadas também de chuva de verão. Aqui no Sudeste tem bastante esse tipo de chuva associado à estação verão, né? Porque é muito quente. Como eu tenho uma atmosfera muito, muito quente, tá? Mas, de qualquer forma, as chuvas na região amazônica, no complexo amazônico, é bem distribuída devido à evapotranspiração, tá? Então lá chove todo dia, né? Mas esse tipo de chuva é a chuva mais comum. E que tipo de chuva é essa? Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a chuva de convecção, chuva convectiva, tá? Também conhecida como chuva de verão. O que acontece? Eu tenho aqui uma evapotranspiração acontecendo. Esse ar aqui, ele está muito, muito quente. Então, como as partículas de atmosferas mais quentes, elas são mais leves, elas vão ascendendo, né, em direção ao topo da atmosfera. Elas vão subindo, 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 subindo durante o dia. Vai chegar o momento que eu tenho um topo da atmosfera mais frio. E como essas características mais frias são mais densas, elas vão descendo. Então, vai ter um momento que eu vou ter um encontro de uma parte fria com uma parte quente. E isso vai dar uma grande colisão, um grande choque térmico na atmosfera. E esse choque térmico, né, ele vai ser o que vai possibilitar esse tipo de chuva. Essas chuvas, né, elas costumam ser muito volumosas e costuma ser em um tempo pequeno, né? Elas são rápidas, elas não chovem muito, então às vezes são 10, 15 minutos de chuva. Mas como um choque térmico muito grande, ela tem trovão, raio, tá? Às vezes até a chuva de granizo, tá? Então, as chuvas convectivas são as principais chuvas que nós temos no complexo amazônico, tá? Exatamente porque lá é muito quente, então eu tô sempre tendo a possibilidade, né, dessa ascensão dessa massa de ar, dessa áreas, né, de ar mais quente e também
essa área geográfica na atmosfera de ar mais frio descendo também, tá? E aí elas vão se dissipando exatamente porque as partes de quentes elas vão se tornando mais frias, né? A tendência é que essas áreas quentes elas vão se resfriando porque elas estão no topo da atmosfera, tá? E é isso aí. Então a resposta é letra A, ok? Botei aqui para vocês só uma explicaçãozinha, por ser uma área de baixa latitude, ou seja, na verdade não é baixa, tá no zero, né? A gente está exatamente no zero, mas varia aí entre o 0 e o 10 graus. Então, por ser uma área de baixa latitude, de alta temperatura e baixa pressão, verifica-se nessa região a convergência de ventos que saem das regiões tropicais carregando umidade. A ascensão dessa umidade é a responsável pelas chuvas convectivas na região. Exatamente isso, tá? Baixa latitude, né? Ou seja, faz com que a gente tenha áreas muito quentes, alta temperatura e baixa pressão. Próxima questão, gente. A floresta amazônica, então percebe, gente, que quando a gente está falando de complexo amazônico, a gente sempre dá um foco para a floresta amazônica, tá? A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar sempre aí. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Aí, um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito é. Então, ele está falando sobre uma questão atual muito importante que envolve o complexo amazônico, que é o desmatamento da Amazônia. No passado, a gente viu aí a questão dos incêndios, né, das queimadas. A gente também está sempre discutindo a questão do aumento, né, dos índices de desmatamento, até mesmo porque, a gente tem que ter muito cuidado porque a floresta amazônica, devido, né, à sua alta evapotranspiração, ela comanda muito do clima da América do Sul, tá? Então aí, por exemplo, a dinâmica atmosférica que a gente tem no Brasil, ela é comandada pela umidade da floresta amazônica, até mesmo as massas de ar que nós temos, né, as diferenciações de verão e inverno. Então, se a gente continuar com taxas muito altas, né, de desmatamento da floresta amazônica, a gente pode aí mudar, né, trazer uma mudança climática para a América do Sul e, quiçá, de outros locais, tá? Porque a gente sabe aí que o planeta ele está todo interligado quando se fala sobre clima. Então, a floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar sempre aí. Ele está dando uma projeção para o futuro se a gente continuar com as mesmas taxas. E ele quer que você saiba qual hoje, na atualidade, né, é o motivo que faz com que a gente tenha, então, altos índices de desmatamento. Aí vamos lá. Expansão do projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. Construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país. Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos das florestas. Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. Gente, é o seguinte, não é toda a floresta amazônica, né, que está com altos índices de desmatamento. A gente tem uma parte que é muito concentrada desse desmatamento, que a gente chama de arco de desmatamento, tá? Então, na verdade, a gente tem que olhar para essa área geográfica, que é o arco do desmatamento, tá? E ver qual seria, né, o motivo da gente ter essa floresta sendo desmatada, tá? Então, a gente precisa olhar esse desmatamento para essa área aqui, que é o arco do desmatamento. Aqui tem de verdinho, tá todo o bioma amazônico, ou seja, o bioma amazônico ele não pertence somente ao Brasil, tá? Ele pertence aí a outros países. Então a gente tem aí o maior bioma do mundo exatamente por causa disso. No Brasil, que é essa parte aqui de laranja que eu estou mostrando para vocês, é o que a gente chama de Amazônia Legal, ou seja, é a Amazônia que pertence ao Brasil. Então, sempre quando eu falar de Amazônia Legal, eu estou falando de um conceito político-administrativo, tá? Ele foi estabelecido em 1953, mas era exatamente
ele foi estabelecido exatamente para a gente ter uma questão de organização territorial em relação à região norte, mas em relação também às políticas públicas voltadas para a região amazônica, tá? Então, quando a gente cria a Amazônia Legal, a gente cria no intuito, né, de integrar essa região ao resto do Brasil, mas também integrar essa região à economia nacional, tá? E até mesmo mundial. Então, existe uma Amazônia, mas existe a Amazônia Legal. Aí, eu não sei, essa parte aqui, que é mais um marrom, né? Mais um. É um marrom. Um vermelho escuro, né? Um vinho. Aqui é o que a gente chama de arco do desmatamento. Esse arco do desmatamento é onde a gente tem, né, o desmatamento da Amazônia de forma mais intensa. Então, ele está concentrado aqui nessa região. Então, essa região aqui é a região que vai nos dar o entendimento sobre essa questão que a gente está tentando analisar. Então, a gente tem que olhar mais para essa área aqui, abaixo do arco do desmatamento, ver o que acontece nessa área que empurrou para essa parte geográfica aqui da Amazônia um índice de desmatamento muito grande, tá? Então, vamos lá. A gente já viu o que é Amazônia Legal, vimos o que é bioma amazônico e a gente já entendeu quais são as áreas do arco de desmatamento. Ou seja, pega aqui muito área, né, do sul do estado do Amazonas, uma parte aqui do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Pará, ok? Então, a gente vai ter que olhar para essas áreas para a gente poder entender. Vamos olhar cada questão. Ele fala expansão do projeto Grande Carajás. O projeto Grande Carajás, ele foi um projeto, né, da década de 70, década de 80, voltado, né, para a exploração mineral na Serra dos Carajás. E a Serra dos Carajás fica no Pará, tá? Então, ele tá me perguntando, será que a expansão do projeto Grande Carajás é o responsável, né, pelo arco do desmatamento? Bem, se a gente olhar para o projeto Grande Carajás, ele está aqui nessa área do Pará, então ele está numa área geográfica muito restrita. Ele pode ser um dos motivos? Até pode, gente, porque a mineração, principalmente a mineração ilegal, ela é um dos motivos de desmatamento. Mas a gente tem que olhar como um todo, para a Amazônia toda, né, para o arco do desmatamento todo. Então, o projeto Grande Carajás, ele está numa área geográfica muito localizada, que é essa aqui, ó. Botei então para vocês aonde fica. O projeto Grande Carajás é esse aqui de begezinho, tá? Então a gente tem jazidas minerais nessa área aqui, tá? Concentradas nessa área aqui. Quais são as grandes jazidas minerais que nós temos na Serra de Carajás? Ouro, ferro, manganês, bauxita, cobre, tá? Tem bastante coisa. Então, acaba que, apesar de eu ter nessa área um desmatamento, ele não é responsável aqui por todo o desmatamento do arco desse arco aqui que a gente tem. Então, essa resposta ela não pode ser, tá bom? Então, expansão do projeto de Grande Carajás, com incentivo à chegada de novas empresas mineradoras, ela não é responsável, né, por acelerar o problema ambiental descrito em toda a área, tá? Bem, difusão do cultivo de soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. A resposta é a letra B, tá, gente? Até mesmo porque eu pulei ela. O que acontece? Aqui, nessa área do Centro-Oeste, a gente tem o que a gente chama de fronteira agrícola. A fronteira agrícola brasileira é responsável aí, né, pelo nosso agronegócio. E o nosso agronegócio são monoculturas, né, em latifúndios que são bem mecanizadas, principalmente a partir da década de 70, quando a gente teve a nossa Revolução Verde. E aí, essa área aqui é uma área muito mecanizada. E o Brasil, né, tem grande parte do seu PIB voltado para áreas de agronegócio. Então, para crescer, né, e aumentar os setores de exportação de gêneros agrícolas, a gente tem aumentado as fronteiras agrícolas que nós temos. E a fronteira agrícola brasileira, ela se expande em direção à Amazônia. Mas não somente a Amazônia, mas para outras áreas também, como Tocantins, Maranhão, Pará, tá? Piauí. Então, a nossa fronteira agrícola, ela tá aumentando a sua frente, tá? E essa frente em direção a áreas da Amazônia. Então, acaba que, olha aqui, ó, partes que a gente tem, quais são as novas fronteiras agrícolas, qual é a nova fronteira agrícola do Brasil? A gente chama a nova fronteira agrícola do Brasil de Matopibá. De Maranhão, ou seja, ela está indo em direção ao Maranhão. Pi ao Piauí.
Tocantins, Pará. Então, a fronteira agrícola está cada vez mais avançando nessas áreas de floresta, tá? Além do que, a gente tem essa área aqui do Mato Grosso, uma área, né, de fronteira agrícola tradicional, então continua também. Ou seja, a questão da difusão do cultivo de soja, ela pega uma área geográfica que abarca todo o arco do desmatamento e vai empurrando cada vez mais para dentro da floresta, tá? Então, a resposta é a letra B. Mas vamos ver por que as outras não podem ser. Construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país. Esse foi um projeto que começou na década de 70, né, na década de 80, e a rodovia transamazônica, na verdade, ela nunca foi finalizada, tá? E porque a gente teve vários problemas relacionados à construção dessa rodovia, né, questões de corrupções, etc. E acabou que a rodovia transamazônica ela nunca foi finalizada. Mas qual é a área, né, que seria, né, que é da rodovia transamazônica? Ela pega aqui a região norte, né, e em direção à região nordeste. Ela também pega as outras áreas aqui, mas a gente vê que não faz parte, por exemplo, desse arco do desmatamento, então não poderia ser essa também. Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta, ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus. Gente, criação de áreas extrativistas do látex, o látex, ela é muito feita aqui em áreas, né, de terra firme de floresta, bem para dentro mesmo da floresta, não é? Essa área aqui também é até a área mais urbanizada que a gente tem do complexo amazônico, tá? Então a gente pode até apontar também urbanização, mas do látex para povos da floresta, né? Geralmente os povos da floresta são os indígenas, eles costumam ter uma relação mais sustentável aí com a floresta em termos econômicos. Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. A gente tem aí o polo industrial da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é essa área aqui, né, que eu tenho de verdinha, mas a gente também tem áreas de livre comércio em algumas áreas. E a gente percebe, se a gente bater com essa parte aqui que a gente tem do arco do desmatamento, ela não tá dentro, tá? Então, ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus também não tem relação aí com o arco do desmatamento. É claro, gente, que desmatamento, ele não tá só ligado, né, à questão do cultivo de soja. Ele tá perguntando qual é o processo econômico que hoje tem acelerado esse problema. Então, a gente tem que apontar o principal, tá? Que faz com que essas áreas, elas sejam mais desmatadas. Tudo bem? Tranquilo? Então, resposta letra B. Aqui, né, mostrar para vocês, aqui é um outro mapa que mostra, né, esse arco do desmatamento e a expansão agrícola, né, a expansão da fronteira agrícola, ela avançando para algumas áreas, tá? Então, é exatamente por isso que a gente vai ter uma grande área um grande arco de desmatamento aqui. Então, a fronteira agrícola, ela sempre vai subindo em direção à Amazônia. E aí, eu coloquei aqui para vocês a questão da soja, né? Até esse aqui é uma reportagem e chama o Brasil como o país da soja, tá? Então, por exemplo, Centro-Oeste, Rondônia e Minas Gerais são as áreas, né, com mais produção de soja do país. Então, a gente vê que no Centro-Oeste, né, essa área aqui que a gente estava analisando, ela é responsável por essa expansão, né, do cultivo de soja em relação à Amazônia, né, ao complexo amazônico. Ok? E aí eu coloquei a economia e população das cidades do norte e do nordeste que plantam soja crescem em ritmo chinês, ou seja, mais de 10% ao ano, isso é muita coisa, tá? A área coberta por lavouras de soja no norte e no nordeste cresceu 125%, também é assim, é uma coisa animal. Em 3 anos, a renda per capita dos municípios plantadores de soja dobrou, tá? Então aqui a gente tem, aqui eu mostrei para vocês áreas tradicionais de cultivo de soja, eu estava falando bastante de Mato Grosso para vocês, mas também temos Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, e hoje a gente tem uma nova fronteira, né? Aqui o Matopibá que eu estava falando para vocês, tá? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia são áreas de nova fronteira agrícolas que nós temos aqui no nosso país. Próxima questão, tá falando da Serra dos Carajás. Gente, quando a gente tá falando de complexo amazônico, falar de Serra dos Carajás é uma coisa muito tradicional. Por quê? A Serra dos Carajás é a maior província mineralógica do mundo.
Ou seja, o que que isso significa? Significa que é onde a gente vai ter as maiores reservas, né, de minérios importantes, ou seja, minérios que são, no caso, o que que é minério, né? Minérios são aqueles minerais que são rentáveis economicamente, tá? Então eu extraio aquilo da rocha e aquilo tem um valor econômico muito grande, tá? Então a Serra dos Carajás é a maior província mineralógica que nós temos do mundo. Por exemplo, ali a gente tem o segundo maior depósito de ferro do mundo, além do que tem diversos outros minérios importantes. Então, a Serra dos Carajás, mostrei aqui para vocês, a Serra dos Carajás, ele tá aqui nessa área, ó, que eu tô apontando, tá, com o meu mouse. E aí, ele fica aqui no Pará, não pode esquecer, tá? Aqui, por exemplo, na Serra dos Carajás, a gente tinha uma área chamada de Serra Pelada, que, por exemplo, na década de 80 foi a maior mina a céu aberto do mundo de ouro, de extração de ouro. E aí a gente vai ter uma migração em massa para essa área aqui, né, que é a área de Serra Pelada. Então, a Serra dos Carajás situa-se no município de Marabá, na bacia do rio Itacaúnas, a 550 quilômetros de Belém. Constitui uma anomalia mineralógica por sua quantidade de recursos, que englobam grandes e variadas jazidas minerais, exceto, ou seja, ele quer que você olhe para essa área e saiba quais são os principais minérios que ele tem. No caso, gente, você saber todos os minérios que tem na Serra dos Carajás é muito complicado, porque é muita coisa, mas eu trouxe para vocês os principais. Mas, olhando para cá, a gente tem três, assim, que são muito fortes, ou seja, que a gente tem, assim, um volume de exportação muito grande, que é o quê? Coloquei aqui, então, olhei essa área para vocês. A gente tem, vou botar só no caso, a gente tem a barrinha de ouro, tá? Esse carrinho aqui vermelho de ferro e a gente tem o manganês. Então são os três principais. Mas a gente também tem outras coisas. O que que a gente tem? Manganês, zinco, níquel, cobre, ouro, prata, bauxita, cromo, estanho, tungstênio e urânio, tá? São esses principais que nós temos. Ah, tem que saber de todos? Cara, o que vocês têm que saber assim, com certeza é ferro, manganês, tá? Ferro, manganês, ouro. É claro que se a gente for pensar no ouro, hoje a gente tem assim uma área que não tem uma exploração muito grande porque Serra Pelada conseguiu ser assim extraída totalmente. Conseguimos, né, em 10 anos tornar essa área estéril. Estéril é quando a gente já minera tudo e não sobra mais nada de forma rentável, tá? Então, o que que ele quer aqui é o exceto. Então, minério de ferro, com certeza, somos o segundo maior depósito de ferro do mundo. Manganês, bauxita e cobre também. E aí, na verdade, eu acho que essa questão, ela parece difícil, mas ela fica fácil quando você sabe as questões dos principais jazidas minerais do mundo, do Brasil. Porque o carvão mineral, gente, que é a resposta, ele não pode estar ali no Pará, sabe por quê? Porque o carvão mineral, ele tá no cinturão carbonífero do Brasil. E o cinturão carbonífero do Brasil, ele fica no sul. Então ele pega ali desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Então o nosso cinturão carbonífero, ou seja, os locais que nós temos carvão, eles estão ali naquela área. Lembrando, gente, que o carvão mineral do Brasil, ele é um carvão mineral de baixa qualidade. Então a gente ainda tem que importar esse tipo de recurso. Mas nunca se esqueçam, carvão mineral é no sul do Brasil. Próxima questão. Tá escrito 7, mas não é 7, tá, gente? Considerando-se o mapa e o conhecimento das estratégias políticas para o melhor controle da Amazônia brasileira. Gente, isso aqui é muito importante mesmo, porque ele vai falar sobre os planos de integração que nós tivemos para a Amazônia. E aí cai bastante em prova para vocês, tá? Mas vamos lá. Vou ler tudo e a gente vai analisando. Considerando-se o mapa e os conhecimentos das estratégias geopolíticas para o melhor controle da Amazônia brasileira. Gente, controlar a Amazônia brasileira é a gente deter realmente a soberania, tá? Porque essa área é uma área muito importante internacionalmente falando, tá? Nós tivemos o CIPAM, Sistemas de Proteção da Amazônia, que teve por finalidade a integração das Forças Armadas visando a defesa da região. Estado brasileiro, através dos projetos Calha Norte, Cipan e Civan, o Estado brasileiro, através dos projetos Calha Norte, Cipan e Civan, tem total controle das vastidões da região amazônica. C. Projeto Calha Norte teve origem no governo militar na década de 70 do século passado e visava inicialmente povoar as fronteiras do norte do Brasil.
Projeto Jari, localizado nos limites dos estados de Roraima e do Amazonas, é um gigantesco empreendimento de assentamento agrícola que reforça a soberania amazônica. CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, é uma rede de coletas e de processamento de informações sobre meio ambiente, meteorologia, vigilância aérea e de superfície e terras indígenas, dentre outros, que são enviadas aos órgãos governamentais atuantes na região. Opa, então vamos lá, vamos entender cada um. Aqui tem um mapinha e ele está mostrando o que a gente quer, o que ele quer ver, tá? Então, considerando os mapas e os conhecimentos das estratégias, a gente tem que responder. Bem, vamos falar um pouquinho do CIPAM. Quando a gente está falando do CIPAM, a gente está falando do Sistema de Proteção da Amazônia. E ele foi criado basicamente para integrar informações e gerar conhecimento atualizado para articulação, planejamento e coordenação assim, de ações globais de governo na Amazônia Legal brasileira, tá? E aí, o que ele visava? Proteção, inclusão social e desenvolvimento sustentável da região. E aí, gente, o CIPAM, ele utiliza dados gerados por uma complexa infraestrutura tecnológica compostas por subsistemas integrados de sensoriamento remoto. E aí, quando a gente está falando de sensoriamento remoto, a gente está falando de radares, estações meteorológicas, tá? E muitas plataformas de dados instalados na região, tá? E é por isso que, por exemplo, hoje a gente consegue monitorar a região e produzir, assim, informações de tempo real. Então, o CIPAM é para isso. O CIPAM ele tem por finalidade integrar, avaliar e difundir informações para o planejamento e coordenações de ações globais de governo da Amazônia, visando possibilitar o desenvolvimento sustentável da região. O que é desenvolvimento sustentável? Desenvolver sem, né, causar impactos ambientais, sem muito impactos. Então, aqui o CIPAM ele fala, tem por finalidade a integração das Forças Armadas. Aí não, gente, tá errado, ok? Vamos lá, o Estado brasileiro, através do projeto Calha Norte e CIPAM-CIVAM, tem total controle das vastidões da região amazônica. Bem, coloquei para vocês projeto Calha Norte. Quando a gente está falando do projeto Calha Norte, a gente está falando de um programa de desenvolvimento basicamente militar na região norte do Brasil. Tá? Então, tanto que ele é subordinado ao Ministério da Defesa do Brasil desde a década de 90. Tá? Então, quando a gente está falando do projeto Calha Norte, a gente está falando da integração das Forças Armadas visando a defesa da região, que era a letra A, né? Mas no caso, quando ele fala projeto Calha Norte, CIPAM-CIVAM, tem total controle das vastidões da região amazônica? Não, gente, não tem. Esse total controle aqui tá errado, tá? Mas vamos lá, ó. O projeto Calha Norte, ele é bem nessa área aqui de fronteira. Então, a gente coloca o Estado atuando aqui, o Estado atuando aqui através, né, dessas forças militares, até mesmo porque essas áreas, né, são áreas que tem muita reservas indígenas, e a gente também aí tem muita questão mineral aqui nessas áreas mais setentrionais, tá? E como é uma área de fronteira, ela é uma área que precisa ser comandada, controlada, né? Até mesmo fiscalizada, tá? Então, no caso, a gente não tem total controle das vastidões da região amazônica, tá? Apesar dos projetos Caia Norte, CIPAM, CIVAM serem muito importantes para essa questão de integração e fiscalização, ok? Bem, próximo. O projeto Calha Norte teve origem no governo militar na década de 70 do século passado e visava inicialmente povoar as fronteiras do norte. Aí botei ali para vocês total controle. Vamos lá. Qual é o objetivo principal do projeto Calha Norte? O projeto Calha Norte ele consistiu numa tentativa de fortalecimento militar das fronteiras amazônicas da fronteira amazônica, desde o Iapoque, no estado do Amapá, até a altura de Tapatinga, no estado do Amazonas. Esse fortalecimento visava o aumento das forças militares na linha de fronteira. Então, na verdade, ele não era povoar as fronteiras, na verdade, era fiscalizar as fronteiras. Tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Então, sempre que vocês pensarem em Projeto Calha Norte, vocês vão ter que pensar, né, numa intervenção estatal em termos de fortalecimento militar na área da Amazônia, tá? Então, principalmente porque, como ele era um programa de desenvolvimento e defesa da região norte, a gente precisa da atuação militar ali naquela área, tá? Principalmente porque é uma área muito afastada dos principais centros que a gente tinha
principalmente centros urbanos que nós temos no Brasil, tá? O projeto ele foi idealizado em 1985 durante o governo Sarney, é uma característica. A data, principalmente, é importante para a gente. E aí, inicialmente, a gente tem que pensar que a ideia era ocupar militarmente uma faixa do território nacional, nessas áreas que eu tinha falado para vocês, geralmente ao norte da calha do Rio Solimões, do Rio Amazonas, até mesmo o nome vem disso, né, calha norte. E atualmente ele é subordinado ao Ministério da Defesa do Brasil, sendo implantado aí pelas Forças Armadas, tá? É muito importante esse projeto, principalmente porque a ideia dele é fortalecer a presença nacional ao longo da fronteira amazônica, tá? Principalmente porque essa é uma área tida aí como um ponto muito vulnerável do nosso território. Próximo. Projeto Jari. O Projeto Jari, localizado nos limites dos estados de Roraima e do Amazonas, é um gigantesco empreendimento de assentamento agrícola que reforça a soberania amazônica. Vamos lá ver o que é o Projeto Jari. E quando a gente pensa em Projeto Jari, a gente tem que pensar que, basicamente, ele é um nome dado ao empreendimento econômico que foi desenvolvido por um bilionário norte-americano em 1967. E ali, né, ele era localizado na confluência do Rio Jari e Amazonas, ou seja, ele abrangia terras do estado do Pará, né, e terras, né, do então território do Amapá. E basicamente ele seria um grande complexo econômico de grandes dimensões que era para ter atividades industriais, agrícolas, extração mineral e vegetal, ou seja, não era um empreendimento de assentamento agrícola e muito menos trabalhou na questão da soberania amazônica, ou seja, o projeto Jari nada tem a ver com o que está sendo dito ali. O projeto Jari ele vai ser um complexo econômico, né, que vai ter atividades industriais, agrícolas e de extração mineral e vegetal, tá? O CIVAM é uma rede de coletas e de processamento de informações sobre meio ambiente, meteorologia, vigilância aérea e de superfície e terras indígenas, dentre outros, que são enviadas aos órgãos governamentais atuantes na região. Então, o CIVAM é esse aqui, gente, é um esquema de monitoramento que nós temos para o território do território amazônico, tá? Do território ali do complexo amazônico. E ele acaba segurando, né, o espaço aéreo da Amazônia, tá? Ele é muito importante. No caso, esse projeto basicamente tem o objetivo de atender até mesmo o antigo anseio das Forças Armadas, tá? Que era ter uma presença maior na Amazônia. E aí, a gente pode entender também o Civan como uma questão, assim, um projeto muito importante no que tange às questões das manifestações de líderes internacionais contra os direitos do povo brasileiro sobre esta região. Uma questão que está muito na mídia e assim, quase sempre é falado é a questão da internacionalização da Amazônia. Como se a Amazônia, se o Brasil não cuidasse da Amazônia, né, que é uma área extremamente estratégica no mundo inteiro, internacionalmente falando, muitos líderes internacionais falam sobre uma internacionalização, ou seja, a gente retirar a soberania da Amazônia do Estado brasileiro e torná-la ela do internacional, né? Uma área internacional, como se pertencente a todos os outros, como se pertencesse todos aos outros países. E aí esses projetos, né? Na verdade, eles são muito importantes até mesmo para retirar muito dessa ameaça sobre a soberania territorial da Amazônia brasileira. Então a gente ter um sistema de vigilância, cuidar da Amazônia é importante aí para a gente se fazer forte frente a essa polêmica de internacionalização, tá? Então, pesquisadores, né, civis, junto com as Forças Armadas, eles têm essa ampla infraestrutura de apoio à vigilância aérea e comunicação da região amazônica através desse projeto, tá? Desse sistema de vigilância. Eles utilizam satélites, toda a questão tecnológica associada ao geoprocessamento a gente tem nessa área, ok? Então a resposta é a letra E, ele é uma rede de coleta e de processamento de informações, né, sobre tudo o que acontece nessa área. Então, meio ambiente, meteorologia, vigilância aérea, terra indígenas, tá? Então, o CIVAM, ele é voltado para isso. Botei aqui para vocês, né, o sistema de vigilância da Amazônia consiste em promover a vigilância de espaços aéreos e terrestres da Amazônia por meio de radares, aviões e satélites, coletando os dados sobre desmatamento, recursos minerais, uso do solo e até tráfico de drogas, tá? Então, por isso aí que ele é tão
E esse projeto é tão estratégico para a gente. Próxima questão. Observe as seguintes estratégias para a ocupação da Amazônia brasileira. Gente, é a última questão, eu prometo. É só mesmo para a gente construir uma linha temporal do que foi a questão de desenvolvimento e integração da região amazônica com o resto do Brasil. Então, ele está falando da ocupação da Amazônia brasileira, ele fala desenvolvimento da infraestrutura do projeto Calha Norte, exploração mineral por meio do projeto Ferros Carajás, criação da superintendência para o desenvolvimento da Amazônia, extração do látex durante o chamado surto da borracha. Então, ele quer a ordenação desses elementos, ou seja, do mais antigo para o mais novo em relação à ocupação da Amazônia brasileira. E aí, gente, a região norte foi uma das últimas regiões a ser totalmente integradas em relação ao território brasileiro, até mesmo devido às questões geográficas, né? Porque a gente tem uma grande floresta que impede, né, a ocupação total. A Amazônia brasileira é um grande vazio demográfico, né? A floresta ela é uma barreira física em relação à população e até mesmo à integração dessa área ao resto do território. E aí a gente vai ver as opções, né? A gente tem 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2. Vamos lá ver como que aconteceu cada coisa. Bem, o projeto Calha Norte ele foi criado em 1985 e integrado ao Ministério da Defesa desde 1999. O projeto Grande Carajás é da década de 70 e 80. Criação da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia é a Sudam, tá? Então a Sudam ela é da década de 60, ou seja, ela foi criada durante o regime militar. Extração de látex durante o chamado surto da borracha. Gente, o surto da borracha, a gente teve dois surtos, na verdade, tá? Então, ele aconteceu no século XIX e no século XX. Então, o primeiro grande surto que fez com que a gente tivesse uma migração muito grande, principalmente de nordestinos para aquela área, né, que possibilitou a criação do Acre, foi em 1879 e 1912. E aí, em 42 e 45, também devido a uma questão aí associada à Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí um novo surto, mas não tão grande quanto a primeira, que também vai possibilitar então a migração para aquela área e desenvolvimento através, né, da exploração do látex. Ou seja, a gente já fez então um panorama histórico. Então, o surto da borracha, na verdade, foi o primeiro grande movimento de integração e ocupação da Amazônia brasileira. Depois, em 60, a gente tem a criação da Sudam, e a Sudam ela vai ser muito importante porque vai ser é o grande primeiro órgão associado aí à integração da região amazônica durante o governo militar. O governo militar, ele foi, apesar da gente ver, né, projetos de integração já com Getúlio Vargas, vai ser no governo militar que a gente vai ter uma preocupação muito maior com essa área, né, com a soberania dessa área. Existia até um lema que era integrar a Amazônia para não entregá-la, tá? Então, integrar para não entregar, exatamente porque a integração da Amazônia às outras regiões brasileiras era, então, um objetivo em termos de soberania, um objetivo em termos de proteção mesmo dessa área, para que outros países, né, não buscassem nela, não invadisse, né, ou conseguisse áreas da Amazônia. Na década de 70 e 80 a gente tem um projeto Ferros Carajás, né, ali da Serra dos Carajás, década de 80 aí Serra Pelada, e o projeto Calha Norte ele é de 85 e desde 99 ele pertence ao Ministério da Defesa. Então a gente consegue perceber que na verdade a ordenação de ocupação é 4, 3, 2, 1 e aí a resposta é letra A, tá? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, aprendido, revisado, tá? Não esquece aí que eu trouxe aí umas questões bem importantes em relação ao Complexo Amazônico e espero ver vocês na próxima. Até mais!